Fala pessoal, tudo bem? Pois bem, vamos continuar aqui então. A gente vai falar sobre Spring Data JPA e mapeamento de classes de entidade nessa aula de hoje, tá? Bom, até a última aula a gente conseguiu fazer já algumas requisições HTTP, nós entendemos o que são os verbos HTTP, quando utilizá-los, né? Vamos passar alguns slides aqui bem rapidamente e na sequência a gente já bota a mão na massa, tá bom? Então a gente vai falar sobre Spring Data JPA. Spring Data JPA é um framework de persistência dentro do ecossistema Spring, tá? Então, basicamente, ele traz uma facilidade muito grande em comparação com o que a gente fazia antes com o JDBC diretamente. Vocês lembram lá que com projetos de JDBC vocês tinham que fazer prepare statement, fazer a escrita do SQL, colocar as interrogações, apontar para onde que o dado e tal, para cada método do CRUD, tanto para salvar, para alterar, deletar, listar. Com Spring Data JPA vem uma camada de abstração maior, então a gente faz menos código. O que isso quer dizer? Que operações básicas como o CRUD, elas já existem, só o fato de você declarar uma classe ali, o próprio Spring Data JPA vai, em tempo de execução, criar esses métodos de salvar, alterar, deletar, consultar, para a gente sem a gente precisar escrever. E todo aquele esquema de mapeamento objeto relacional, que é converter o que é objeto para a estrutura relacional para ir para o banco e vice-versa, acontece tudo automaticamente pelo Spring Data JPA, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Lombok no final também. O Lombok é uma ideia de reduzir código também. Então, assim, frameworks em geral, essas ferramentas que a gente está usando, elas vêm para dar agilidade no desenvolvimento, tá? Então, ela meio que corta a parte do código e faz sozinho. Então, a gente precisa primeiro entender como funciona para daí parar de usar isso manualmente e deixar que o Spring faça sozinho, tá? Ok. Spring Data JPA, então aqui essa imagem, ela dá uma explicada mais ou menos na ideia. Nós temos um back-end que é uma API RESTful, que tem lá o package de entities, controllers, service e repositories, né? A camada de repositories, que a gente não mexeu ainda, a gente desenvolveu lá com controllers e services e entidades, a camada que tem as classes de repositories é a camada que faz persistência de fato. Ela é equivalente mais ou menos àquelas DAOs que a gente fazia em projetos mais clássicos, tá? A diferença é que ela vai existir, só dela existir e herdando de uma outra classe específica, ela já tem todos os métodos de CRUD automaticamente implementados, a gente não precisa escrever. Então, só para vocês entenderem, o Spring Data JPA, ele usa o JPA, que é uma biblioteca do Java para persistência, e o JPA, por sua vez, ainda usa o JDBC, tá? JDBC é aquilo que a gente usava na mão, fazia os SQLs na mão. Então, o JPA é o carinha que vai fazer isso automaticamente para a gente, de fazer todo aquele código que a gente fazia no JDBC para mandar para o banco, tá? Tanto para inserir, quanto para alterar, deletar, select e tudo mais. O JPA conversando com o JDBC já faz isso. A gente não precisa, digamos assim, botar a mão na massa para fazer isso. A gente só precisa saber que ele existe. E aí, aqui fica mais claro, ó, olha só. Eu tenho uma controller, que agora vocês já sabem que a controller ela tem uma annotation de REST controller, para dizer que ela é uma controller do Spring, que recebe requisição externa. Ela tem o request mapping para definir qual é o endpoint dela. A gente vai começar a colocar API no começo agora para ficar mais padrão, tá? E AutoArg do produto service aqui e um método AutoArg, que vocês já sabem também que é uma instância gerenciada pelo Spring, uma única instância da classe produto service que a gente pode chamar quando precisar. E aí o método save que a gente fez parecido agora há pouco, né? Um método que tinha o verbo post aqui em cima, a gente chamou de save, colocou o request body para receber, nesse caso aqui, um objeto da classe produto, é igualzinho a gente fez com o carro lá, tá? Estrutura de try catch, para mandar o produto para o service fazer essa persistência, retornando uma string, se deu ou não deu certo, e o status ok, retornando a mensagem para quem fez a requisição, front ou postman, tá? E aqui a gente tem o service e o repository. Percebam aqui uma coisa, ó, no projeto anterior, aqui, a gente parou em que fase? Olha só. No projeto que a gente fez no vídeo passado, a gente fez o método save
a gente fez o método save aqui no service, mas a gente simulou que o carro foi salvo. A gente não implementou de fato, a gente nem usou repository, tá? Agora aqui, ó, no print que a gente tem aqui nessa tela, a gente pode perceber então que tem a mesma estrutura da controller, do produto controller, produto service. E aí, agora dentro do produto service tem duas coisas novas, que são o AutoWard para um objeto da classe produto repository, tá? Na verdade é uma interface isso daqui, mas a gente pode meio que considerar como uma classe. Então, da mesma forma que a gente fez um AutoWard do service dentro da controller, para a gente conseguir usar o service aqui na controller, a gente vai fazer um AutoWard de repository dentro de service para a gente conseguir usar o repository aqui embaixo, para poder salvar alguma coisa, tá? Então, vamos adaptar aquele nosso exemplo lá. Opa. Então, esse exemplo do carro. Aqui a gente tem um exemplo no slide ali de produto, mas vamos seguir com o exemplo de carro, tá? Aqui o save está ok, né? Ele está mandando um carro para lá, e o service a gente vai ter que fazer aquela adaptação. Agora a gente vai ter que salvar de fato esse carro no banco. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu tenho que ter uma instância da classe, da interface aqui, repository, que eu nem criei ainda. Então, antes de eu declarar, vamos criar esse repository aqui. Mesmo esquema, carro, repository, criei. Ela muda um pouquinho aqui a estrutura, tá, gente? Aqui ela não vai ser uma classe, ela vai ser uma interface. Então vocês mudam aqui para interface. E a gente vai botar que essa interface ela herda, extends, né? De JPA repository. Cadê? Ah, tá. Não está aparecendo para importar aqui, porque eu comentei aqui no .xml o Spring dele é JPA. Então, agora é a hora de tirar esse comentário aqui, tá? Lembra daquelas dependências que eu pedi para vocês comentarem? Vamos liberá-las aqui no nosso POM, que é o Spring Data JPA e o conector do MySQL, tá? Vou até parar o servidorzinho aqui. A gente arruma no POM, salva. O Maven vai atualizar para a gente. Agora eu vou conseguir enxergar o JPA repository. Aqui eu vou definir o que eu vou salvar nesse repositório. Se é carro repository, eu vou salvar carro. E o ID, o tipo de dado que vai ter no ID dessa classe carro. Sempre vai ser long, tá, pessoal? A gente vai começar a usar os IDs como long aqui no Java. E aí eu vou abrir a classe carro aqui para criar esse ID que nem tem ainda. Que agora que a gente vai ter banco de dados, a gente precisa ter um ID. Então, eu vou declarar o ID que estava faltando aqui. Tá? Ponto e vírgula. Get set. Salvei. E agora vem aqui, dou um Ctrl Shift O só para importar essas dependências. Só o fato de eu fazer isso aqui, quer dizer que é uma interface carro repository, está aqui nesse package, né? Que herda da classe JPA repository. E aí eu vou trabalhar nesse caso aqui com a entidade carro que tem o ID como long. Só de eu fazer isso daqui, já tem CRUD pronto para a gente usar. Olha só. Olha só. Eu vou declarar aqui em cima, então, um AutoWard do carro repository, né, que a gente estava fazendo naquela hora, para poder ter acesso a esses métodos genéricos que eu quero mostrar para vocês. Faça aquele tal do AutoWard para poder ter uma instância dessa classe aqui para usar. E aí aqui embaixo, onde eu disse carro salvo com sucesso, olha o que eu vou fazer. Vou chamar desse ponto carro repository, observe o seguinte, ó, se eu colocar um save e mandar o carro aqui para dentro, ele vai salvar, tá? Eu não preciso fazer nada aqui dentro, ó. É só existir esse repository com essa configuração de herança, tudo que você precisa fazer de CRUD já está pronto, é só chamar, mesmo que o método não exista aqui, porque ele herdou daqui, entendeu? Então, ó, eu poderia chamar
o delete, daí ele recebe um carro para deletar, ou eu poderia chamar o find by ID, ó, aqui, tá vendo? Eu poderia chamar o find all, que é o listar todos, tudo isso aqui ele vai fazer para a gente sozinho lá no banco e vai trazer tudo bonitinho como objeto para a gente. Mas nesse caso a gente quer só salvar o carro, né? Vamos ver se isso funciona. Pois bem, uma linha de código é para eu salvo o carro e retorno isso aqui, beleza? Mas, antes disso, eu preciso fazer uma configuração do banco de dados. Porque da forma clássica, lá atrás vocês faziam uma classe chamada DB Connection, ou conexão BD, e colocava lá o login e senha do MySQL. A gente precisa fazer algo parecido, só que a diferença é que isso agora fica nesse arquivo aqui, ó. Aqui em Sources, Main Resources, tem esse arquivinho Application Properties aqui, tá vendo? Aí a gente vai abrir o nosso bendito navegador aqui e vai colocar aqui Spring Boot MySQL Properties File. Ele vai dar o próprio Spring vai dar um código pronto para a gente colocar lá, quer ver? Application Properties, abriu o Application Properties, colei. O que eu tenho que arrumar aqui, ó? A minha aplicação é MySQL, né? Eu vou colocar aqui, tirar esse trechinho aqui, vou colocar localhost, tá? Porque eu sei que meu MySQL está rodando localmente, não é nenhuma máquina externa. A porta do MySQL, quando eu instalei com vocês, eu disse que por padrão é a porta 3306. Aqui é o nome do banco. Vou chamar o nome do banco de carros, tá? O username do MySQL é root, no meu caso, e a senha eu coloquei root também. Já expliquei o motivo de ter colocado isso, tá? E esse jogo da velha aqui, ele desabilita algumas configurações, mas eu acho interessante para vocês verem aqui, ó, deixar habilitado, tirar o jogo da velha e deixar habilitado para ele mostrar os SQLs que vão acontecer sozinhos aqui embaixo, tá? Então, eu configurei o arquivo application.properties com login e senha do MySQL, apontando para o servidor na porta 3306, num banco chamado carros. O que eu tenho que fazer no banco? Eu simplesmente preciso criar o banco vazio, tá? Ó, eu vou entrar aqui no meu MySQL com a senha root. Eu só vou fazer um create database carros.vírgula, mais nada. Eu não vou criar as tabelas. O próprio Spring vai criar as tabelas por mim, com base no que eu configurar aqui, ó. Como que ele vai fazer isso? Aí entra agora um negócio chamado mapeamento de entidades, tá? Esse package entity, todas as classes que estão dentro desse package normalmente persistem, elas têm uma tabela equivalente no banco de dados. Então a gente vai anotar essa classe com @entity. Ctrl espaço, importou. Só de a gente fazer isso aqui, o Spring, a hora que a gente startar a aplicação, ele vai saber que ele tem que criar essa tabela porque ela não existe lá no banco. E aí, uma coisa que é muito importante é a gente configurar o ID também, tá? São duas annotations, essa aqui por enquanto e essa aqui em cima do ID. O ID, você vai marcar que ele é um ID, então é uma annotation @id, Ctrl espaço, e generated value estratégia generated type.all. É isso aqui. Tá? Você não precisa decorar isso daqui não, tá? Só precisa colocar essas duas linhas. Que você isso aqui que a gente está fazendo é um mapeamento objeto relacional. Estou dizendo que essa classe carro ela vai virar uma entidade no banco, ou seja, uma tabela. E automaticamente, só de eu colocar @entity, todos os atributos que estão aqui dentro com os seus tipos de dados, eles vão virar lá colunas. Varchar inteiro, lá no banco, sozinho, tá? Só da gente mapear aqui. Perceba, ó, eu só criei ó, se eu der um show databases, eu só criei um banco chamado carros. Se eu entrar nesse banco e der um show tables, eu não tenho nada lá, tá vazio. E aí a gente vai mexer aqui, ó, e vai startar a aplicação e ele vai criar para nós. @id @generated type. Isso aqui basicamente diz assim, ó, eu quero que você faça um auto-incremente para esse ID toda vez que eu salvar um objeto, que é o tal do auto-incremente do banco, tá?
Isso aqui, se a gente coloca @id, ele vira primary key lá no banco de dados. E a gente pode colocar umas coisas assim, por exemplo, @notNull em cima de cada atributo desse aqui, mas não tem necessidade para esse momento, tá? E aí eu vou restartar a aplicação aqui, ó. E vocês vão perceber no console da aplicação que ele está criando para mim, ó. Olha o que ele fez aqui. Create table carro, id, big int, not null, blá blá blá, não sei o que, primary key, o id, criou o modelo, a marca e o nome, tudo como varchar, o ano de fabricação como inteiro, tudo automaticamente. E aí, se eu der um show tables aqui, agora vai aparecer ali o carro. Esse carro sequence aqui, eu acho que ele fez errado, tá? Eu acho que aqui tem que ser identity, então deixa eu ver se ele não vai criar esse. Eu vou dropar as tabelas aqui para ele criar de novo, tá? Drop table carro, drop table carro underline C. E aí eu não tenho mais tabelas, né? Vamos ver. Opa, não tem nenhuma tabela. Mudei para identity aqui, que eu acho que não é alto. Deixa eu ver aqui. Starto de novo a aplicação. Isso, criou só uma tabela. Tinha feito alguma coisa errada ali. Ao invés de auto, aqui tem que ser identity, tá? Isso aqui que é auto increment. E aí você der um show tables. Agora tem uma tabela chamada carro. Se eu der um describe carro, tenho todos os dados como se eu tivesse feito na mão. O próprio Spring Data JPA criou por mim a tabela com base na classe que eu criei. O que isso quer dizer? Que vocês podem fazer a aplicação, criar as classes de entidade tudo pelo Java, pelo Spring, e só criar o banco de dados vazio que ele vai criar o banco certo. E aí, feito isso, isso aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que é o service mandando um carro para salvar, já vai funcionar, olha só. Vamos abrir o nosso post. Ó, eu não tenho nenhum dado do banco, certo? Ó, select tudo from carro. Vamos ver se ele vai salvar certinho, ó. Eu vou tentar mandar um carro para lá agora, ó. Carro, vamos ver como é que está o endpoint aqui. É /carro/save. Então é /carro/save, eu tiro isso daqui. É um método post, então eu tenho que mudar aqui para post. E eu tenho que mandar no body da requisição um carro que tenha esses atributos aqui, certo? ID, nome, marca, modelo, ano de fabricação. E aí eu vou escrever o JSON disso aqui. ID, vou deixar como 0 para ele auto-incrementar. Na verdade, não preciso nem mandar, que ele vai auto-incrementar para mim, tá? Ano 2009, vamos botar um ano diferente, 1999, para a gente ver que foi de fato, né? Marca ABC, modelo ABC. Que é outra coisa aqui, que não é ano, aqui é ano fabricação. Tem que ser igual, tá aqui. Não precisa ser a mesma ordem, mas os nomes tem que ser iguais, tá? Nome, marca, modelo. Marca, modelo, faltou o nome. E aí, send. Carro salvo com sucesso. Vamos ver se ele chegou no banco. Olha só, chegou no banco certinho, ó, ID1, 1999, marca ABC, modelo ABC, nome ABC. Eu pego o Postman aqui, faço uma alteração, mando mais um, vai mais um dado para o banco, ó, com um modelo diferente que eu coloquei aqui no JSON. Perceba o que aconteceu. Eu fiz uma requisição com o verbo post para esse endpoint carro save. Então vamos olhar para a classe controller. Controller carro save é o endpoint. Método verbo post está aqui, que é o que eu coloquei aqui. E no body da requisição aqui, ó, request body, eu escrevi um JSON igual à classe que está sendo esperada aqui, que é a classe carro. Se eu acertar os nomes certinhos e colocar valores, ele vai bater aqui e ele vai fazer toda a sequência, ó. Controller vai mandar para service. A service recebe esse carro e manda para o repository. O repository, se eu abrir, não tem nada, mas o fato dele estar herdando de JPA repository, ele consegue chamar esse método save e ele salva o carro no banco para a gente sem a gente precisar fazer
absolutamente nada de SQL na mão. Mas percebam aqui no console da aplicação, cada vez que eu faço um envio para ser salvo lá, ó, ele cria um insert into carro aqui e ele faz aquilo que vocês faziam na mão lá no JDBC. Só que eu, programador, não preciso saber disso. O JPA abstrai isso da minha vida, entendeu? Então, a partir de agora, eu sei que esses métodos não precisam ser mais escritos por mim. Eu posso simplesmente chamar um save que ele vai salvar aquele objeto do jeitinho que tem que ser no banco de dados. Bem legal, né? Vamos ver se falta alguma coisa. Bom, eu coloquei aqui nos slides que eu faria CRUD completo de carros, mas eu vou deixar para vocês terminarem o CRUD. Eu fiz o save salvar no banco, né? Vou fazer só mais um, então, o find by ID. Vamos pegar aquele find by ID e fazer funcionar. E aí vocês fazem o término do CRUD de carros e criam um projeto de CRUD de livros com banco de dados. Aqui está até errado, aqui é utilizando o banco de dados, né? Beleza? Vamos finalizar só o find by ID. Então, o meu find by ID, lógico que esse if não faz o menor sentido aqui, ó. Vamos ver como é que está minha controle. Ela está certinho, eu recebo o ID aqui e tal. Como que eu faço aqui, ó? No meu service, eu vou buscar no banco agora. Para buscar no banco, eu uso o repository que já está declarado ali em cima. Carro repository.find by ID. E mando o ID aqui, ponto e vírgula. E eu recebo um carro do banco de dados. Eu não preciso receber uma tabela que eu vou manipular para virar carro, aquela história toda. Ele já vai retornar para mim um carro, tá? Tá dando um erro aqui porque esse meu ID ele tem que ser long. Deixa eu arrumar aqui em todos os lugares, tá? Que a gente definiu que ele vai ser long. Tá? Arrumei aqui. Deixa eu ver se ele tá dando mais algum problema. Às vezes ele vem como optional de carro aqui, enfim. E aí eu recebo o carro aqui e retorno esse carro. Tá? Vamos ver se isso vai funcionar. No banco eu tenho, vamos ver quantos carros eu tenho aqui. Tenho 3. Vamos tentar retornar o carro com ID 3 para ver se ele vem esses dados aqui. Vou restartar a aplicação, que eu alterei aqui meu service, né? Está buscando do banco agora. Eu não sei como ele está buscando, quer dizer, eu sei, mas eu não precisei escrever como ele está buscando. Ó, esse método aqui ele nem está escrito aqui dentro, ele só herdou. E aí, ele trouxe para mim o carro bonitinho aqui. Eu só tive que fazer um comandinho mais para pegar o carro aqui. E aqui no meu Postman, eu vou trocar o verbo. O verbo aqui, ó, vamos observar na minha controller para pegar é o get, né? Então, troco o verbo para get. E o endpoint, ele ficou carro find by ID barra o ID, né? Então, ele ficou carro barra find by ID barra o 3. Vamos colocar o 3, que é o ID que eu quero trazer aqui, esse terceiro. Vamos ver. Eu não preciso de body nesse caso, ó. Vamos observar aqui que não existe body, só o path variable, que é o ID. Então, apaguei aqui. E dou um send. Olha, ele me retornou todos os dados do banco de dados desse terceiro carro aqui, ó. Se eu trocar o ID aqui em cima, dá um send, ele já trouxe o outro, ó. Tá vendo? Que é esse de cima aqui, o ID 2. Se você botar o ID 5, não vai ver ninguém, porque não existe 5 no banco, ó. Tá vendo? ID 1 retornou esse primeiro registro aqui. Beleza? Exercício para vocês, então. Finalizar o CRUD de carros e fazer um CRUD de livros utilizando o banco de dados. Beleza? Valeu, pessoal.